Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Depois desse turbilhão de notícias que a gente teve hoje desde cedinho, o governo está tentando ressuscitar algumas pautas que governo, não teve força política, capital político para avançar. Por exemplo, apuração da Cris Norberto, aquela lei do devedor contumaz, que é muito ligada ao setor de combustíveis. E a outra iniciativa é o apertar das regras para as fintechs. O ministro Fernando Haddad disse agora à tarde que as fintechs terão obrigações semelhantes à dos bancos tradicionais. Às vezes o remédio é bom, mas às vezes ele pode matar, né, Thaís? Boa tarde. Oi, Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, vamos olhar o contexto, porque o contexto conta muito da história, né? E eu passei a tarde conversando com o setor financeiro, as fintechs, grandes, médias, o próprio setor financeiro, os bancos, enfim, que estão muito preocupados com a demonização de tudo. A gente estava ouvindo ali o Andrei Rodrigues falar, olha, uma fintech, duas fintechs, né? Não tem problema no sistema financeiro, não tem problema na Faria Lima, tem uma empresa, os fundos eram fechados, quer dizer, assim como no caso dos postos de combustíveis, todos os setores da economia estão sujeitos a brechas que permitem atuação criminosa, né? Isso acontece em todos os setores da economia. Então, a preocupação aqui é a seguinte, qual é o contexto? Vocês vão se lembrar que no final do ano passado, a gente ficou sabendo no começo desse ano, o governo tinha publicado uma instrução normativa pela Receita Federal em que obrigava as fintechs de qualquer tamanho a cumprir obrigações de prestação de contas, prestação de informações e tudo mais para a Receita Federal, se igualando às regras do sistema financeiro. Foi essa regra, que era uma regra que endurecia, vamos dizer assim, ou teria o propósito de endurecer, mas na verdade era igualar ali o tratamento, não só do ponto de vista de quanto paga, na questão tributária a gente tem dois pontos aqui, tem um quanto paga de imposto e o outro como se relaciona com a autoridade tributária, que é a Receita Federal, né? Que tipo de informação presta, que tipo de relação as empresas têm. Então, essa instrução normativa do final do ano passado era sobre esta relação das empresas com a Receita Federal. Essa norma foi derrubada, foi revogada pelo governo porque ela se transformou na crise do PIX, em que a oposição distorce o propósito da instrução normativa, e nós falamos muito disso Sim. aqui, né, Naka? A oposição distorce a instrução normativa, como se o governo estivesse querendo taxar o PIX, o governo fraco de comunicação, fraco na reação, fraco na comunicação, inclusive antes da norma sair, não percebeu ali que havia um risco de mal entendimento da norma e tal, acabou recuando. O que 100% dos executivos com quem eu conversei, que estão ligados às maiores fintechs do Brasil e também a grande maioria das entidades das fintechs no Brasil, nós queremos esta norma. Uhum. Porque você estava dizendo agora, né, da reação das ações das empresas de distribuidoras de combustíveis. Elas estão indo bem porque faz bem para elas tirar o bandido... Isso. Tirar o bandido Sim. da praça, Sim. né? Então, essa nova norma, que já era um pleito do setor, como todos me disseram, ela continua sendo um pleito do setor. Uhum. Até porque muitas empresas grandes, aquelas que têm, por exemplo, uma relação maior com as grandes instituições financeiras e com as grandes empresas, muitas já voluntariamente já faziam essa prestação de contas, mas o ideal para o equilíbrio do sistema é que a norma valha para todos, né? Então, a primeira coisa muito cuidado com vamos dizer assim, o tempero político da conversa, porque é sobre uma norma que o governo agiu de forma equivocada na sua comunicação, foi pressionado politicamente para isso, teve que voltar atrás. Provavelmente, o que o mercado está esperando, né, o mercado de fintech está esperando, é que venha uma norma parecida. A norma só vai ser publicada amanhã, como disse o governo. Então, a ideia é de que venha uma norma muito parecida, talvez uma outra novidade. Mas este é um pleito desejado
pelo mercado. Então, essa é um dos desdobramentos. O segundo desdobramento tem a ver com uma preocupação muito grande com essa questão da demonização das fintechs. Né? Como entidade, né? Como entidade. Como instituição, sim. O problema Exato. não está lá, foi o uso indevido, criminoso de uma ilegal, ou duas exatamente, delas. Porque toda a legislação tem brecha, né, minha gente? Por isso que os crimes acontecem e no Brasil inteiro é assim. Então, parabéns para o Ministério Público de São Paulo, para a Polícia Federal, para todos os envolvidos nessa mega operação, porque agora a gente está vendo onde esses caras chegaram e como era preciso haver uma intervenção ali, né? Então, ouvi muito a expressão agora à tarde da necessidade de separar o joio do trigo, né? Então, quando fala Faria Lima, que já é esta entidade, né, que a gente trata aqui no Brasil como se fosse uma entidade à parte da economia da sociedade brasileira, e aí Faria Lima envolvida com crime, há uma preocupação aí de separar o joio do trigo, né? E eu ainda perguntei, falei, mas como é que está a conversa com o governo, como é que está a relação de vocês, exatamente, inclusive na concertação dessa comunicação, né? Porque tem muita coisa para acontecer ainda pela frente, né? Ainda está todo mundo começando a se movimentar, porque foi todo mundo pego de surpresa, né, Naka? Mas na minha compreensão aqui, há essa preocupação, porque, gente, as fintechs foram responsáveis por uma abertura do sistema financeiro no Brasil super importante. Sim, sim. Né? De inovação, de inclusão financeira, de amplitude da quantidade de serviços que foram oferecidos. Há, sim, uma demanda legítima do setor financeiro tradicional de que as fintechs, especialmente aquelas que passaram a ser muito mais do que uma empresa de tecnologia e passaram a atuar como bancos e como instituições grandes financeiras, tenham um tratamento igual ao que o sistema financeiro tradicional também tem, né? Tanto do ponto de vista da carga tributária quanto das suas obrigações acessórias, da relação com o Banco Central, com a fiscalização e com a regulação de alguma forma. E esse pleito é super legítimo, né? A gente não quer uma assimetria para coisas proporcionais. Eu acho que essa que é a ideia. Agora, a prestação do serviço das fintechs não pode ser contaminado por um caso, e essa é uma leitura, né, dos executivos, não pode ser contaminada por um caso que é a exceção e não a regra do setor. Thaís, nesta tarde, foi muito interessante ver como parte de Brasília se posicionou diante disso, porque um dos desdobramentos observado esta tarde foi o resgatar daquele vídeo do Nicolas Ferreira, o deputado, a história do Pix toda, e me pareceu que tem gente dentro do governo querendo relacionar uma coisa com a outra. No aspecto não do tipo, olha, a gente não tomou aquela atitude das fintechs, que seria o correto, porque de fato isso é causa e consequência, né, legítima, e de fato isso aconteceu, mas sim do tipo, você viu esse negócio aqui, ó, do Pix? Pois é o crime organizado, né, o negócio, e você viu quem estava defendendo essa história, não sei o quê. Se a discussão for para esse lado, estamos lascados. Aí é um caldo político venenoso, né? É a parte da política que ontem, por exemplo, nós tratamos aqui do veneno da política na questão da aprovação do projeto do imposto de renda sem as compensações, né? E o governo que se vire, né? Então, assim, não é prerrogativa do governo achar que, ou de alguém, ou desse boato, não estou dizendo aqui do governo, mas não seria prerrogativa de ninguém, do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo tem feito a mesma coisa. Então, assim, é um uso indevido das histórias, né? E que só aumenta o desafio disso tudo. Porque tem um terceiro personagem nessa história, Naka, que eu quero trazer para a conversa, que é o Banco Central. O Banco Central como grande regulador do sistema financeiro, né? E aí eu ouvi muito hoje a seguinte frase, né? As fintechs chegaram, o sistema financeiro brasileiro passou por uma revolução digital, tecnológica, de tamanho, de alcance, e o Banco Central diminuiu.
Diminuiu na quantidade de técnicos, diminuiu não da sua capacidade de atuar, mas certamente, diante do aumento do mercado, uma entidade que é a reguladora, fiscalizadora, responsável pelo funcionamento do sistema financeiro, estar com, sei lá, 20%, 30% a menos do seu quadro técnico, certamente isso gera preocupação, né? Nós tratamos aqui da discussão da autonomia administrativa e financeira do Banco Central, né? De uma das ferramentas importantíssimas, por exemplo, para o bom funcionamento do PIX. A mesma coisa vale para o funcionamento da área do Banco Central, responsável pela regulação e pelo acompanhamento da relação entre as fintechs com do sistema financeiro tradicional, de toda a inovação que chegou no sistema financeiro como um todo, né? Então, aqui tem um pleito paralelo dessa história que a gente não pode deixar de fora, né? Se queremos um Estado capaz de alcançar e acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo com a capacidade de identificar, frear e limpar as brechas, nós precisamos ter os órgãos responsáveis fortalecidos para isso. Então, a gente viu hoje a atuação da Receita Federal, do Ministério Público, dos estados, do Estado de São Paulo, da Polícia Federal, todos os agentes do Estado, né, atuando unidos, com uma força, e aí, unindo a força, foram a campo. Agora, nós não podemos tirar de fora o Banco Central dessa história. A discussão, e aí mistura com o caldo da política, porque a discussão da proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, que dá essa autonomia financeira e administrativa para o Banco Central, ela está travada, não é por causa do Congresso Nacional, é porque a equipe econômica e a equipe do Palácio do Planalto não querem nem ouvir falar dessa história, né? Ou por não entenderem como a coisa funciona, não entenderem que não é dar poder ao Banco Central, esse poder, né, de alguém que vai tomar uma decisão contra o governo, né, deveria ser uma compreensão de dar ao Banco Central o poder de fazer o seu trabalho da melhor forma, né? Mas tem essa ideologia misturada, né, que já eram contra a autonomia operacional do Banco Central e agora são contra a autonomia e a capacidade financeira e administrativa do BC. Então, veja que são pautas que se misturam aqui, mas que estão altamente correlacionadas. Né? E acabam esbarrando no mesmo problema da política. Nós estamos falando aqui da maior autoridade financeira do Brasil, que é o Banco Central. Né? Então, assim, se queremos transparência, eficiência, execução, regulação, modernização e atualização dessas relações todas em nome do consumidor, a gente estava ouvindo lá o ministro da Fazenda falando da importância do consumidor nisso tudo, que é quem perde quando o combustível está adulterado, o consumidor também perde e vai perder se o país perder a sua capacidade de manter a praça aberta à chegada de inovação, de mais serviços prestados à comunidade. Então, eu termino aqui a minha participação hoje, Naka, fazendo esse alarde com relação ao Banco Central. Não podemos tirar esse personagem da discussão em torno de toda essa descoberta, de toda essa operação. Não dá para o crime estar de carro importado e o Banco Central a pé. E o Banco Central a pé, ótima analogia, é por aí. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Até amanhã. Obrigada, até amanhã.